E agora você confere como fica o tempo aqui em Ijuí durante a semana. Nessa quarta-feira, o dia deve ter temperaturas altas, mas a previsão é de chuva e sol alternados durante o dia. Pela manhã, a temperatura chega em 19 graus, à tarde fica em 30 graus e chove cerca de 2 milímetros. Na quinta-feira, a previsão é de predomínio de sol, apenas com poucas variações de nuvens. Os termômetros registram temperaturas máximas de 26 e a mínima fica em 16 graus. O tempo deve permanecer seco o dia todo. Na sexta-feira, a máxima chega em 26 graus e a mínima fica em 17. Não há previsão de chuva. E 2 casos de dengue foram confirmados aqui em Ijuí na manhã desta segunda-feira. Os 2 casos de dengue são importados, ou seja, as pessoas não contraíram a doença no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a doença teria sido contraída em São Paulo. Os bairros de Ijuí, onde as 2 vítimas de dengue residem, já passaram por um bloqueio com a aplicação de inseticidas. Para coibir a proliferação do mosquito, Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária trabalham juntas. A gente já teve essa experiência, então a gente já sabe um pouco melhor como trabalhar isso. Então, acho que o que está nos contendo de não ter mais casos, eu acho que é o fato dos profissionais saber no momento de notificar. As notificações nesse momento é muito importante para nós, né, que ocorram. Então, qualquer caso suspeito que tenha os sintomas, que são os sintomas característicos da dengue, eles têm que ser notificados. Então, as pessoas têm que procurar suas unidades de referência mais próximas da sua casa, onde os profissionais de saúde são capacitados para notificar se for suspeito. Essa pessoa, no momento que é notificada como suspeita, a vigilância ambiental vai para o local e já faz um trabalho de bloqueio. Então, esse trabalho que está sendo realizado, está sendo eficiente. Isso que está nos levando a não ter mais casos confirmados, né? Até agora, são 68 casos notificados como suspeitas de dengue em Ijuí. Destes, 49 foram descartados. Estão sendo feitas visitas nas residências e quem não segue as orientações dadas leva multa. A gente está apelando para esse tipo de recurso porque a gente está vendo que só o falar não está resolvendo. Então, está tendo outras situações, né, que a gente está fazendo. Mas a gente reforça que tem muitas pessoas no município ainda que não estão lidando a gravidade e que dengue é uma doença grave e que dengue mata. Em Santo Ângelo, nas Missões, há um caso confirmado de morte por dengue e outro caso que aguarda o resultado do LACEN. Até agora, mais de 160 casos de dengue foram registrados no Rio Grande do Sul. Esse número é alto se comparado ao do ano passado, quando 55 pessoas haviam contraído a doença. Isso significa um aumento de 225% de casos em relação ao ano passado. Os perigos da doença são grandes, mas os cuidados para que o mosquito transmissor da dengue não se alastre são extremamente simples e devem funcionar como um hábito para a população. Se a gente botar na porta da geladeira, sábado de tarde às 14 horas, fazer um chimarrão e passear na volta do pátio e eliminar todos os depósitos, só no sábado, nós nunca vamos ter dengue. Empresas e trabalhadores avaliam os impactos da lei que regulamenta a terceirização no país. O texto base do projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda será discutido em plenário. A proposta permite a contratação de trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função dentro das empresas. O projeto em debate no Congresso autoriza empresas a contratar terceirizados em atividade fim. Em uma universidade, por exemplo, seria possível terceirizar não apenas o pessoal de serviços gerais, mas também professores. Quem é favorável à proposta alega que a regulamentação traz segurança jurídica sem mudar os direitos do trabalhador. E, além disso, obriga as empresas a fiscalizar os repasses da terceirizada aos empregados. Todo mês ele vai ter que se certificar de que não só o salário foi pago, mas que a Previdência Social foi recolhida, que o Fundo de Garantia foi recolhido. Então, o próprio contratante vai forçar para que a empresa se regularize e que regularize seus trabalhadores, diminuindo, portanto, a informalidade.
Já quem questiona o projeto argumenta que as empresas vão baixar valores para vencer as licitações, o que reduziria tanto os salários quanto a realização de concursos públicos. Como está estendendo para a atividade fim, então é claro que os concursos vão ter que terminar, né? Vão terceirizar todo mundo. Vai terceirizar tudo. O que eu disse, vai acabar muitas coisas. O caixa do banco, o padeiro, o troço não vai ter. Para este professor, o projeto ignora a jurisprudência que proíbe a terceirização da atividade fim, dando margem para processos na Justiça do Trabalho. Vão aparecer muitos questionamentos, sobretudo essa questão da atividade fim, né? Porque se de fato um trabalhador trabalhar para um tomador com os elementos da relação de emprego, com subordinação, com pessoalidade, com onerosidade, com não eventualidade, esses elementos, naturalmente, o judiciário, se for chamado num processo desse, vai declarar o vínculo de emprego. Vai provavelmente anular o vínculo de emprego com a terceirizada e formar o vínculo de emprego com a tomadora. O projeto de lei que regulamenta as terceirizações ainda pode ser alterado. Isso até a próxima terça-feira, quando está prevista a votação de emendas e destaques que incluem alguns pontos polêmicos. Eles vão ser avaliados separadamente e depois que toda a votação for concluída na Câmara, o texto segue para análise do Senado. Em um seminário para promover a integração do secretariado, o governo de Ivo Sertori fez um balanço dos 100 primeiros dias da sua gestão. A administração estadual pretende manter a ênfase na colocação de contas em dia. Acompanhado dos principais nomes da base do governo, José Ivo Sartori disse não estar preocupado com a avaliação negativa que alguns setores fazem dos primeiros 100 dias da gestão. É que o governo federal, os estados e os municípios vivem uma crise não apenas nas finanças, mas também na prestação da qualidade dos seus serviços públicos. O mundo não é diferente. Basta ver as grandes dificuldades da Europa, da China e de tantas outras nações poderosas. Já durante a coletiva de imprensa, o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, falou da busca pela austeridade nas contas públicas, sem que isso impacte os serviços essenciais oferecidos à população gaúcha. Ele não se comprometeu com a garantia de normalidade no pagamento dos salários do funcionalismo público. Não é uma omissão da informação, é que só o dia, os recolhimentos, a receita é que vai nos possibilitar poder prestar essas informações. Mês passado a gente fez isso sempre que foi possível, né? Na área de infraestrutura, por exemplo, a situação viária do Rio Grande do Sul ela é complicada, né? Na área de educação, os gargalos também não são poucos, na saúde, e mesmo assim nós conseguimos fazer com que os serviços fossem mantidos. Então a austeridade, ela não é única e exclusivamente pelo caixa, ela serve sim para fazer com que o serviço seja garantido. O secretário acrescentou que o governo não pensa em um pacote específico, mas já enviou pelo menos 8 projetos de lei à Assembleia nesta semana, contemplando o fluxo de caixa. A Associação Comercial e Industrial de Ijuí, a ACI, realizou nesta terça-feira uma reunião com o objetivo de discutir a terceira fase do projeto do Aeroporto Municipal de Ijuí. Na oportunidade, foi formada uma comissão para dar andamento ao projeto junto aos órgãos responsáveis. A reunião foi coordenada pelo empresário e vice-presidente da ACI, Marcos Killing, e por Romeu Malman. O prefeito do município, Fioravante Balim, além de entidades e empresários que trabalham diretamente com o uso de aeronaves particulares, participaram da reunião. Não esquecendo Santo Ângelo, mas o aeroporto de Ijuí é muito importante pela situação de pacientes e até mesmo de medicamentos e materiais que precisam. Nós temos equipamentos hoje que não podemos instalar no hospital em função de não termos o aeroporto pela rapidez com que veio certas drogas e equipamentos para o hospital. E sim, é necessário um aeroporto que dê condições, principalmente de voos noturnos, em função até mesmo de transplante de órgãos ou outras necessidades que o hospital tem, como de pacientes. E agora vamos ao esporte. Infelizmente, a Serra não trouxe boas energias para o São Luís. O time perdeu para o Esportivo neste final de semana, olha só.
No estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o rubro levou 2-0 do Esportivo em partida válida pela segunda rodada do retorno da fase classificatória da divisão de acesso. O primeiro gol veio de pênalti aos 42 minutos de partida. Rafael Xavier marcou para o Esportivo. Pita o juiz, correu o Rafael Xavier, vamos ficar na expectativa, chutou! É gol do Esportivo, é gol do Esportivo, é gol do Esportivo! Gol do Esportivo! O número 9, Rafael Xavier, cobrando pênalti, abre o placar. E o time balançou pela segunda vez a rede assim, sem dar tempo para os meninos do rubro se recuperarem do primeiro gol. Segundo tempo, e a missão do rubro era virar o placar. Mas o Esportivo conseguiu segurar o resultado. Final de jogo, Esportivo 2, São Luís 0. O próximo jogo está marcado para quarta-feira, dia 15, às 8h30 da noite, no estádio 19 de outubro contra o Glória de Vacaria. Nossa, ficou horrível. E agora nós falamos de segurança pública. Uma colisão frontal registrada neste sábado deixou 2 vítimas fatais na BR-285, em Panambi. O fato ocorreu por volta das 5h30 da manhã de sábado, dia 11, no quilômetro 415 da BR-285, no município de Panambi. Envolveram-se no acidente um veículo Montana, com placas de Carazinho, e um caminhão Volvo, com placas de Concórdia. Os 2 ocupantes da Montana morreram no local. A dupla era natural de Saldanha Marinho. Os 2 ocupantes do caminhão não tiveram ferimento. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O Jornal das 6 fica por aqui e na sexta-feira a gente volta com mais notícias de Ijuí e do estado. Até lá!